Antes de iniciarmos aqui o nosso episódio, eu gostaria de convidar você a participar da nossa Masterclass exclusiva. Você deseja se destacar através dos resultados dos seus projetos? E se você aprender de forma prática como aplicar a metodologia FEL nos seus projetos hoje mesmo, para transformar os seus resultados? Então junte-se a nós nessa Masterclass exclusiva e aprenda na prática como aplicar as melhores práticas globais de gestão de projetos. Eu te vejo lá. Olá amigos do Capital Projects Podcast, estamos aqui iniciando mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do Seminário Internacional de Gestão de Projetos do PMI São Paulo. Essa série, com apoio da Planisware e da Prosperi, vai trazer novas entrevistas, vamos falar aqui com ilustres convidados, então eu espero que você acompanhe aqui toda essa série, mais uma no Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Seguindo a nossa série de entrevistas aqui diretamente do Seminário Internacional do PMI São Paulo, com o apoio da Planisware e da Prosperi, eu tenho o prazer de receber a Ilma Laurindo para a gente falar sobre aplicações práticas de Machine Learning no gerenciamento de projetos. A Ilma é uma profissional premiada e reconhecida por suas contribuições na gestão de projetos, inovação e empreendedorismo. Tem mais de 25 anos de experiência em empresas como Itaú, Unilever e Stefanini. É fundadora de startups, mentora de programas como a NASA Space Apps e Inovativa Brasil, é membro do PMI, certificada PMP e Greenbelt, tem uma formação robusta, incluindo MBA em Inteligência Artificial pela USP e mestrado em Gestão de Saúde e Educação. Ela é finalista de prêmios como Mulheres no E-Commerce e destaque na revista global PM Network, a revista do PMI. Ela atua como palestrante e avaliadora de projetos inovadores, conectando tecnologia e gestão de forma estratégica. Ilma, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, por eu poder participar de algo tão importante, né, que é trazer um pouquinho aí da nossa visão sobre gestão de projeto, machine learning, enfim, inovação, tecnologia, que é o assunto do momento, né? Ah, com certeza. E hoje em dia não tem como a gente escapar de falar muito de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. E isso que eu quero aprender muito com você aqui. Maravilha, vamos lá. Se eu puder ajudar, contribuir, estou aqui para isso. Legal, vamos lá. Bom, para a gente começar, como é que você começou a se envolver com inteligência artificial dentro da sua carreira, né? Você tem experiência em grandes empresas, experiência também em startups, mentora de negócios. Como é que a IA chegou para você? Vamos lá. Eu fundei uma startup na área da saúde, que ficou no mercado aí por 4 anos. E durante os atendimentos, né, e as análises que a gente faz ali, né, do público que a gente atendia, que era um público que estava buscando atendimento de saúde a um custo um pouco mais inclusivo, eu percebi que tinha muita gente que chegava até a startup, até o nosso atendimento, buscando um check-up, mas ele não queria ter que passar pelo médico. É um negócio bem interessante, assim. E eu falava, poxa, e muitos de nós fazemos isso. Se você for ver, você vai até o médico primeiro te pede uma série de exames, e aí depois, na sequência, você vai fazer esses exames, volta no médico novamente, e aí é que realmente você vai ter um diagnóstico. E eu falei, poxa vida, se a gente pudesse, de alguma forma, prever esses exames, seria algo que nos economizaria tempo do médico, tempo do paciente, também haveria uma redução de custo, porque a gente está falando de um custo de retorno para essas consultas e tal. E eu comecei a bolar uma inteligência artificial para isso. Mas eu precisava de dados para poder trabalhar esse tipo de coisa. Então, mesmo com o volume que eu tinha na startup, isso não era possível. Então, eu consegui uma parceria com a cidade de Boituva, onde eles me disponibilizaram, através do Ministério da Saúde da cidade, a base de dados, obviamente anonimizada, a gente não pega nenhuma informação sensível, mas de uma forma que eu pudesse fazer esse estudo e essa análise. Inclusive, esse estudo foi um estudo do meu mestrado, né? Na verdade, a minha entrega final do meu mestrado. E nesse processo foi quando eu comecei realmente a estudar, entender o que era machine learning. Eu já tinha feito
uma pós em engenharia de software, onde eu tinha tido algum contato, eu já tinha algum conhecimento, algum conceito, mas eu precisava me aprofundar. Então foi quando eu comecei. Uni a questão da startup, mais as informações que eu consegui, os dados que eu consegui ali com Boituva, e aí fui em busca de mais conhecimento durante o desenvolvimento do mestrado para conseguir realizar essa análise, esse estudo. Então esse acho que foi o meu primeiro contato, literalmente, mas foi muito profundo, porque acabou foi um processo longo, extenso e com muitos perrengues, muitas dores de cabeça e até muito conhecimento em função desses aprendizados e desses problemas todos que eu encontrei durante a análise. Bacana, foi pela dor mesmo. Olha, preciso achar um caminho aqui para ter essa informação. Foi, exatamente. Foi um caminho bem doloroso, porque até é interessante que eu estava ouvindo a palestra ali agora, nesse momento, e entrou o assunto de saúde e a palestrante, ela falou assim, olha, na área da saúde você tem bases que vêm de tudo quanto é lugar, informações totalmente desestruturadas, não tem padrão, né? Agora que a gente tem uma iniciativa para padronizar isso, tá uma iniciativa do SUS para padronizar, mas não tem, né? E essa é uma das maiores dores quando você fala em machine learning, a gente falar de dados, a gente trabalhar com informações que nem sempre foram pensadas para o aprendizado de máquina, não são estruturadas ou são dados que são pobres, porque mais do que estruturados, eles precisam ser dados limpos, precisam ser dados que têm conteúdo e que não vai gerar uma tendência, que não vai gerar uma informação que não faz sentido ou até depois conseguir me dar uma análise, um padrão que não condiz com a realidade. Bacana. Bom, para a gente poder entrar no tema aqui e partir de uma base comum bem clara, né? O que seria o machine learning, o aprendizado de máquina? Bom, o machine learning, ele nada mais é do que a utilização... Na verdade, assim, o machine learning é uma área da inteligência artificial, né? Vamos começar por aí. Então, o machine learning é uma área, assim como o deep learning, assim como as LLMs, que agora são as famosas, que tem, né, o ChatGPT aí como um grande exemplo. Mas o machine learning especificamente, assim como o deep learning, eles são áreas que utilizam dados para fazer previsões. Então, né, assim, existe hoje no mercado uma série de algoritmos já, né, padrões construídos que nos ajudam a fazer esse tipo de análise, seja uma análise de regressão, seja uma análise de classificação, seja até uma análise aleatória onde eu não tenho nenhum tipo de padrão e eu preciso aprender com isso, que é muito mais utilizado no deep learning. Bacana. E você vai apresentar aqui sobre casos reais de aplicação de machine learning no gerenciamento de projetos. Conta um pouquinho para a gente dar um spoiler aqui do que você vai apresentar. Um pequeno spoiler, vamos lá. A gente tem assim, a possibilidade de utilizar machine learning em várias situações dentro do gerenciamento de projetos. Você pode usar hoje, por exemplo, para prever prazos, né? Você pode usar para riscos, que é algo realmente extremamente importante, né? Você ter a possibilidade de identificar quais são os riscos dentro do seu projeto através de uma base que são normalmente atividades muito operacionais e que consomem um tempo muito grande do gerente de projetos. Então, quando você usa base de dados com conhecimento, e aí entenda, para que eu consiga utilizar essas informações, que eu consiga prever alguma coisa dentro de um gerenciamento de projeto, eu preciso ter uma base de dados consistente, eu preciso ter conhecimento para que a máquina consiga aprender, entender as tendências, entender a evolução e te trazer um resultado positivo com relação a esses pontos. Então a gente pode usar, como eu disse, para identificar prazo, a gente pode usar para definir recursos, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho vários perfis e eu preciso alocar esses perfis no meu projeto. Né? Quando a gente usa o machine learning, a gente consegue, através do conhecimento de projetos anteriores, identificar quais perfis eu preciso para realizar determinadas tarefas e a própria machine learning, o próprio algoritmo, ele pode te dar essa devolutiva e obviamente, que essa é uma atividade também bastante operacional e que acaba tomando uma série de... aliás, tomando um tempo muito grande do gerente de projetos. Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje, Gartner trouxe que 80%, a ideia é que 80% das atividades do gerente de projetos, que são aquelas mais operacionais, elas sejam realizadas, até 2030 mais ou menos, elas sejam realizadas através do machine learning, ou seja, a gente vai precisar de muita base de conhecimento para isso. Isso já mete o medo em todo mundo, né? Porque essas manchetes são aquelas que causam muito alvoroço, muito receio, causam descrença também, exagero, etc.
Mas se a gente parar para analisar, não sei se o horizonte é condizente ou não, mas pelo que a gente vê, né, a aceleração e a popularização do uso dessas ferramentas de uma maneira tão rápida ultimamente, leva a crer que, né, o futuro chegou muito mais rápido que muita gente estava esperando. A gente também tende, e aí é uma opinião minha, tá? Você pode discordar, por favor. A gente acaba supervalorizando também o que a gente faz. Porque quando sai uma coisa dessa, cada um pensa assim, não, mas a inteligência artificial não vai conseguir fazer o que eu faço. Não vai conseguir me substituir, porque o meu trabalho ele é especial, ele envolve criatividade, envolve experiência, etc. Só que se a gente parar para analisar na prática, como você mesmo falou, tem muita tarefa operacional que eu acabo fazendo no dia a dia. Até mesmo se eu vou trabalhar riscos num projeto, buscar uma base de dados interna, checar o que aconteceu em outros projetos e correlacionar com o escopo que eu tenho, isso é um trabalho que a IA pode fazer para mim e depois eu vou supervisionar. Então, assim, tem experiência ali? Tem, é importante, claro que é. Só que nem tudo daquilo ali é algo que você está usando toda a complexidade da sua experiência para poder realmente fazer aquela tarefa. Como é que você enxerga isso também, trabalhando com machine learning, trabalhando com esses desafios dentro de diferentes indústrias, o uso da tecnologia para livrar a gente de tarefas mais operacionais e a gente poder focar mais naquilo que importa? Eu acho que é um ponto extremamente importante esse que você trouxe, porque realmente há esse alvoroço, esse medo, nessa preocupação de que, nossa, a IA vai tomar conta do mundo e que a gente vai perder uma série de papéis aí. Eu não vejo dessa forma, tá? O que eu vejo é que a gente hoje consome muito tempo em atividades operacionais, até como você falou. E essas atividades é que eu entendo que a IA e o Machine Learning, ou Deep Learning, ou as LLMs, enfim, todas as soluções que a gente tem no pacote de inteligência artificial podem nos ajudar consideravelmente. O que eu vejo? Uma evolução de papel, uma evolução de perfil, de soft skills, de criatividade, assim, aquilo que você usa hoje, que é desgastante, que é ficar trabalhando no operacional e leva muito tempo, e você não tem tempo para pensar, para ser criativo, para desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, o pensamento crítico. Né? Então, acho que isso é que eu entendo que é uma evolução da inteligência, da gente trazer a inteligência artificial para o nosso dia a dia. Eu não acho que a gente vai perder papéis. Eu acho que haverá uma evolução dos papéis, assim como houve uma evolução das tecnologias, que, se você for ver, sempre acompanham. Você tem uma evolução de tecnologia, automaticamente surgem novos cargos, novos papéis, novas responsabilidades e assim por diante. Então, eu entendo que é uma evolução para os dois lados, não só da tecnologia, mas também do perfil e dos soft skills que a gente vai precisar daqui para frente. Pois é, e eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco. Olha só, gente, que importante, né? E fica aqui a provocação. Pense agora no seu projeto, o projeto que você trabalha hoje. O quanto do seu tempo, das suas 8 horas por dia, hoje ninguém trabalha em projeto 8 horas por dia, né? Nas suas 10, 12, 15 horas por dia, o quanto disso, de fato, está usando o máximo da sua experiência, está te desafiando a olhar de forma diferente do projeto, ou você está buscando dados, está tentando falar com alguém que você precisa de uma informação, ou está procurando um arquivo, ou está esperando uma devolutiva de uma área ou de um cliente, e a gente acaba supervalorizando aquilo que a gente faz, e não estou dizendo que está errado, mas a gente para de olhar os pequenos gargalos que nos seguram no dia a dia. E aí o próprio uso da tecnologia pode nos ajudar nesse sentido, tá certo? Aproveitando também, quero aqui deixar o convite para você seguir o canal, curtir esse episódio, enviar para outros colegas, e também fazer parte do nosso programa de membros aqui do Capital Projects Podcast, que proporciona a gente continuar com o nosso programa e também fazer gravações como essa aqui, com o apoio da Planisware e da Prosper. Mas vamos lá. A gente precisa, então, repensar o nosso papel de trabalho e o perfil dos profissionais. E a gente sabe que tem pessoas que vão ser mais fluentes na tecnologia, mas que nem sempre necessariamente vão ter um background técnico. E, por outro lado, vamos ter profissionais também que são muito bons tecnicamente, mas que não se dão bem com essa evolução tão rápida da tecnologia. Como trabalhar dentro de uma equipe diversa de projetos, esses skills, para que a gente possa ter o melhor uso desses inputs desses profissionais? Eu acho que a gente trabalha isso como a gente trabalha hoje. Na verdade, uma boa equipe, é uma equipe onde você tem papéis diversos e as pessoas se complementam. Se você olhar historicamente, quando você tem numa equipe pessoas que têm exatamente os mesmos perfis,
que você tem muito é conflito. Então, eu acredito muito na diversidade, eu acredito muito que os perfis eles podem ser complementares. Sim, terão pessoas que terão mais facilidades ou menos facilidade para lidar com a tecnologia ou para lidar com essa evolução, mas ele tem outros conhecimentos e esses conhecimentos eles podem, por exemplo, se complementarem àquelas pessoas que têm um pouco mais de facilidade. Então, eu não acho, de novo, que a gente tenha qualquer tipo de problema com relação a isso. Porém, se eu pudesse dizer algo com relação a essa evolução, é que eu entendo que hoje, embora a gente possa ter perfis complementares, seria muito bom que minimamente as pessoas entendessem um pouquinho do que se trata toda essa tecnologia, essa revolução que a gente tem no momento. Você não precisa ser um técnico, não precisa conhecer no BitByte, não precisa saber o como fazer, mas precisa saber o que é. Então, para saber o que é, você não precisa ter um perfil técnico e não precisa entrar a fundo em nenhuma tecnologia, né? Basta saber como aquilo pode ser utilizado. Eu recentemente tive uma experiência interessante no MBA que eu estou fazendo na USP, onde surgiu esse assunto, dessa conversa lá. Foi bem interessante porque tinham pessoas de diversos níveis dentro do MBA, e é um MBA muito profundo e muito técnico, a USP, óbvio, né, como sempre, ela é uma instituição bem forte nesse sentido, então tem muito conhecimento técnico, e tinha muita gente ali que estava com uma dificuldade gigantesca de entender todo aquele conhecimento técnico que estava sendo transmitido pelos professores. Surgiu esse assunto, a discussão ela surgiu e ficou neste nível. Olha, por que eu preciso conhecer a fundo? Eu preciso extrair do que eu estou recebendo o melhor possível e para colocar isso dentro do contexto que eu trabalho hoje. Então, eu não preciso necessariamente saber o bit e byte, eu não preciso ir tão a fundo quanto eu estou, mas eu preciso entender que existe aquela possibilidade. Eu achei isso muito legal, porque, veja, a pessoa que está ali, que é um C-level, ou a pessoa que está ali, que é um técnico, eles vão olhar isso com diferentes perspectivas. Cada um pode absorver da maneira que melhor lhe convier. O C-level, ele vai olhar e falar assim, ok, eu entendo que existe essa tecnologia, eu entendo que ela é passível de ser utilizada e eu posso aplicar isso na empresa. O técnico, ele vai querer saber profundamente, mas como é que eu faço para aplicar isso? Como é que eu faço para acontecer, para realmente implementar essa nova tecnologia? Então, veja, são pessoas de perfis completamente distintos, né, ali no mesmo ambiente, mas que vão absorver de maneira completamente diferente. Eu acho que essa é a grande sacada, é a grande pegada desse momento. Muito bom. E é o que a gente está acostumado em projetos. Como você mesmo falou, a gente não quer ter uma equipe que é complementar da mesma forma. Somar os esforços e que na parte de olhar de negócio você tem um entendimento mínimo do funcionamento, porque aí você sabe assim, o que é possível, a qualidade de input que você precisa. E aí você consegue pensar mais estrategicamente nessas implantações, né? Exato. Bacana. Um outro ponto que não é nada polêmico e nada difícil e que está dominado para todo mundo. Qualidade dos dados. A gente coleta informação de projeto desde que o mundo é mundo. E se a gente vai olhar a qualidade desse tipo de informação, é de assustar quando você consegue encontrar alguma coisa. Então eu já participei de esforços para montagem de dados, de orçamentos, de pacotes similares, de contratos anteriores de projetos, para que a empresa pudesse montar uma base ali e começar a comparar. Olha, o projeto novo aqui, será que faz sentido esse orçamento? Não faz? Onde é que estão as dificuldades? E aí não Deus nos acuda, porque cada informação vem com uma base diferente. Num determinado contrato tem coisas que estão incluídas naquele preço e no outro contrato não estão. E as coisas vão se somando que no final das contas a gente conseguiu informações de uma dúzia de mega projetos e no final a gente não conseguiu usar nada, porque eram bases completamente diferentes. E aí, para você saber se aquilo estava certo ou não, teria que ter procurado o fulano que já não está mais na empresa e as coisas acabam se perdendo. Para que eu possa ensinar a máquina, eu preciso ter boas informações. Como é que você tem lidado com esse desafio?
Pergunta fácil. Essa tá fácil mesmo, tá bem facinho. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá bom? Para te responder essa pergunta. Eu me lembro que mais ou menos uns 15 anos atrás, eu trabalhei com uma consultoria, que eu não posso citar o nome, mas eu trabalhei com uma consultoria, uma grande consultoria, inclusive, América Latina, Brasil, América Latina. E essa consultoria ela era conhecida porque ela tinha uma base de conhecimento. Então, toda vez que você chegava com um projeto naquela consultoria, do que é o teu projeto? Um projeto financeiro. Do quê? De cartão de crédito. Ela tinha algum projeto, alguma base de conhecimento ali estruturada, onde ela ia buscar informações sobre aquilo e ela já tinha meio que planejado daquele projeto tudo que precisava ser tratado, os riscos, os principais problemas, enfim, tudo que estava relacionado àquele projeto, prazo, custo, pessoas, perfis, ela tinha, porque ela tinha uma base de conhecimento montada. Ok, isso 15 anos atrás, voltando para agora. Eu fico imaginando, e eu tenho uma curiosidade muito grande, inclusive, de entender como está essa consultoria hoje. Né? Porque se ela colocou isso de uma forma bastante estruturada, e foi numa época em que a gente falava muito de DW, Data Warehouse. E eu me lembro que na época eu trabalhava no Unibanco, não era nem Itaú, ainda não tinha tido a fusão. Eu era responsável pela área de dados do Unibanco. E naquele momento, a gente lidava muito, e obviamente não com, né, pro que a gente está vivendo hoje, inteligência artificial, mas eu entendo que o que foi feito, eu tenho certeza que ainda pode ser muito aproveitado, mas a gente já vivia com esses desafios dos dados naquela época. Tá? Então a gente já tinha um trabalho de pegar a informação lá do nosso operacional, do nosso legado, lidar com esses dados, tratar tudo isso e trazer para uma base estruturada que a gente chamava ali do nosso Data Warehouse. Então, se você juntar tudo, assim, pensar nesse processo de evolução, de quem, por exemplo, navegou essa onda dos dados lá de trás, talvez hoje ele chegue um pouco mais estruturado, né, para usar isso dentro de um projeto hoje. O que já não acontece com a maioria das empresas que nem chegaram nesse nível. Então, o que eu vejo, assim, dados são extremamente importantes. E não adianta você querer aplicar inteligência artificial em cima de informação completamente desestruturada. Então, hoje, o que eu vejo de importante, você tem que começar em algum momento. E aí, eu lidaria com outro ponto da empresa. Governança de dados, né? Governança da empresa como um todo, entra como um papel extremamente importante nesse momento. Por quê? Porque é a base para você estruturar o caminho para conseguir usar a inteligência artificial. Então, se você tem alguma coisa que já está estruturada, ok, você pode só evoluir e pegar a onda um pouco mais rápido. Mas se você não tem, não adianta querer falar assim, eu vou agora já começar a utilizar. Não, você tem que preparar a casa, tem que pensar na sua governança, tem que pensar nos dados, tem que pensar como que isso vai ficar estruturado, quem vai ser responsável por aquelas informações, quais são os problemas de segurança, de LGPD que você tem. Então, tudo isso precisa ser pensado onde? Dentro da governança. Entendeu? Então, o meu ponto para dados se você tem, né, evolua. Se você não tem e quer usar a inteligência artificial, primeiro comece com lidar com os seus dados. Eu preciso implementar, eu quero trazer, e óbvio, a gente vai falar de escopo, né? Quando a gente fala de projeto, a gente fala muito de escopo. Quando você fala de machine learning, de inteligência artificial, você também tem que pensar muito em escopo. O que eu quero com o que eu estou construindo. Então, eu trago a minha governança para implementar isso, pensar nos dados daqui para frente, mas eu preciso pensar como eu vou usar isso, para que eu vou usar isso, qual é o escopo que eu pretendo implementar. E aí eu junto todas essas coisas, junto as peças, e eu vou ter algo realmente estruturado que eu vou conseguir utilizar e que vai realmente me trazer informação e não somente dados. Ou seja, eu consigo utilizar para algo realmente maior. Um ponto extremamente importante quando a gente fala de dados. Hoje, a gente fala que 45% do trabalho realizado está associado, quando a gente fala de machine learning, está associado a dados. 45% do trabalho dentro de um projeto. É muito, tá? E assim, eu vou ser muito sincera. Eu já tive papos com doutores da área, né? Que me falaram, Ilma, não é 45%. 45% é o que estão divulgando no mercado. É 90%. Porque depois que você tem os dados estruturados, 10% é o que você vai precisar de tempo para você tocar um projeto de inteligência artificial. Não mais que isso.
né? Então, veja o tamanho da importância. Então, a conexão, né, de todos esses pontos que eu te passei, né, a questão da governança, a questão de eu pensar muito mais nos meus dados, a questão da segurança, né, todos os issues que você vai encontrar no meio do caminho quando você fala de coisas são extremamente importantes. Eu não tenho os dados de um projeto. Não tem. Mas como que você faz para ter? Vai ter que navegar a onda em algum momento. Vai ter que, né? Hoje tem bases de dados no mercado que você consegue consumir. Olha, eu não tenho, eu quero trazer o projeto histórico da empresa. Então tá. Então como que você vai fazer para ter esse histórico para que você consiga usar e trazer e utilizar esses dados como informações e como algo realmente inteligente? Eu acho que essa é a grande provocação do momento. Tem que se preparar. Entendeu? Bacana. E veja bem, você deve se lembrar o que aconteceu na sua empresa com a implantação da LGPD, porque foi um movimento, né? Todas as empresas saíram correndo para poder, né, cumprir com a regulamentação, ter uma maior segurança em cima das suas bases de informação, começaram a questionar por que você precisa pegar tal informação de tal empresa, de tal fornecedor ou de tal cliente, aonde que você está guardando isso, como é que você está utilizando essa informação. Então, para mobilizar, é possível. Agora, por que a gente não faz isso também para as nossas bases de dados? Quem aqui acompanha o canal um pouco mais de tempo, ou mais, bastante tempo, vai lembrar do episódio que eu gravei lá com o John Holman, e isso já deve fazer o quê? Uns 2 anos, mais ou menos. E eu perguntei para ele sobre os dados históricos de projeto, dados de cronograma, dados de CAPEX, dados de riscos, dados de FEL, para que você possa utilizar isso no dia a dia e principalmente para a empresa poder medir o nível de risco daquele novo empreendimento. E ele comentou, olha só, isso foi muito antes de sair ChatGPT, etc. Ele falou, olha, a minha esperança de que as empresas voltem a discutir esse assunto e abram o olho para a importância dessas bases de dados é o advento da inteligência artificial. Porque a hora que os executivos descobrirem que sem dados de qualidade eles não vão conseguir aplicar isso nas suas empresas e vão perder o hype da inteligência artificial, aí eles vão começar a prestar atenção naquilo que eles precisam. Olha, isso 2 anos atrás. Então, como a Ilma falou aqui, se você ainda não tem, já passou da hora, mas é melhor começar hoje do que deixar eterno plano de ano novo, né? Não, em janeiro eu começo. As pessoas têm a ilusão de que vão conseguir usar a inteligência artificial, porque é a bola da vez, eu vou conseguir utilizar e pronto, gente. Se não se preparar, não vai conseguir utilizar, porque a base da inteligência artificial são os dados, né? E se você não tiver esses dados, sem contar que tem muitas preocupações com relação a isso. Por exemplo, na área da saúde tem uma questão de tendências, né? Você não pode ser tendencioso. Tem problemas muito pesados. Por exemplo, na área financeira, como você está falando que a base, né, da inteligência artificial são os dados, e os ambientes nem sempre eles são iguais. Então, por exemplo, eu não tenho os mesmos dados que eu tenho num ambiente de teste, num ambiente de homologação dentro de um grande segmento, porque isso é custo, são ambientes extremamente pesados, né, e onerosos. Então, eu não posso, e sem contar que tem questão de lei geral de proteção de dados, tem uma série de informações que eu simplesmente não posso ter. Mas se a minha base é dados, como é que eu faço para lidar com esses cenários? Então, são todos pontos extremamente importantes que precisam ser pensados em como você vai lidar com tudo isso, como que você vai trabalhar a questão da proteção de dados, a ética, porque tem a questão de ética. Sim. E ao mesmo tempo ainda conseguir usar todas essas informações para ter aquilo que você precisa extrair e melhorar o teu negócio. Acho que essa é uma pegada muito grande que a gente tem que se preocupar agora, ou melhor, já deveria estar se preocupando, né? Tá tarde já, mas assim, é melhor agora do que amanhã. Né? Exato. E que áreas você enxerga, assim, dentro da gestão de projetos que podem ser beneficiadas num prazo mais curto do uso de dados para que você trabalhe melhor a inteligência artificial e tenha um trabalho, então, de melhor qualidade e gaste mais tempo com aquilo que importa? Eu acho que hoje é mais fácil a gente falar de custos, falar de riscos e de prazo. Custo, risco, prazo e recurso. Acho que assim, são esses para mim as áreas que a gente consegue lidar já de imediato. A gente consegue trabalhar algumas bases num custo menor, inclusive. Inclusive, aí eu volto um pouquinho só, tá? Quando a gente fala de machine learning, hoje já existem muitos algoritmos construídos que, assim, é muito fácil você conseguir gerar um algoritmo que te traga determinados resultados. Então, se você tiver uma base que você consiga submeter
E não precisa, por exemplo, olha, eu vou precisar de uma estrutura gigantesca que eu vou subir na nuvem. Não, se você for um gerente de projeto antenado, que você consegue usar, por exemplo, uma linguagem como o Python, que é extremamente simples e que tem uma série de algoritmos ali dentro que você consegue utilizar, e você tem uma base de dados ali sua, de vários projetos, que você consegue trabalhar, melhorar um pouquinho e colocar essa informação dentro de uma solução utilizando Python, você já vai ter alguma informação. E você mesmo pode fazer. Eu já vi casos de empresas que conseguiram, hoje, com pessoas que trabalham ali muito mão na massa, quase como um atuarial, e que ele consegue usar o Python e trazer uma série de resultados sem precisar de grandes movimentos, sabe? Eu vejo isso muito. Eu acho que a gente vai ter muitos pequenos movimentos daqui para frente com essa evolução dos algoritmos que a gente já tem pronto, disponibilizados para que a gente use. Então, acho que o GP antenado é aquele GP que consegue navegar essa onda, que consegue pegar uma ferramenta dessa e falar, eu vou aproveitar aqui os históricos que eu tenho dos meus projetos e vou lidar com isso e vou criar uma base minha para eu conseguir, pelo menos, resolver alguns problemas meus de imediato, entendeu? E aí, depois, óbvio, pode ter uma evolução, não dá para ficar com esses pequenos movimentos, mas eu acho que, inicialmente, esses pequenos movimentos podem trazer grandes ganhos operacionais para os gerentes de projeto. Maravilha. E você falou, né, do GP antenado. Como é que fica o perfil, então, de pessoas que vão liderar ou já estão liderando projetos dentro dessa nova era de inteligência artificial? O que muda na gestão ali que o profissional pode buscar se desenvolver? Eu acho que hoje, tanto para o gerente de projeto como qualquer profissão, minimamente você precisa ter uma linguagem de programação. O futuro é tecnologia. E se eu pudesse dizer eu diria hoje, vá atrás do Python. É simples, é tranquilo, é quase como o nosso Excel, sabe, que a gente usava lá para fazer as fórmulas um pouco mais complexas. É quase isso. Se alguém me ouvir falando isso, vão me bater, tá? Gente, corta isso. Pessoal, não cancela o meu canal aqui não, por favor. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Eu acho que é mais fácil de aprender, é tranquilo e tem muita possibilidade, muita coisa ali que dá para usar de maneira muito rápida. Então, para mim, uma das coisas que a gente precisa fazer é fazer com que os profissionais entendam que hoje tecnologia não é mais só para o garoto de TI. Tecnologia é para todo mundo. Então, todo mundo precisa saber um pouco. Então, acho que esse é o primeiro ponto. 2, a evolução dos soft skills. Para mim, as soft skills, nesse momento, o pensamento crítico é um ponto extremamente importante. Criatividade, porque, na verdade, você vai ter os problemas operacionais resolvidos por um machine learning. Vamos pensar nesse cenário, né? Então, o que vai me sobrar como papel é usar toda a minha criatividade, usar o meu pensamento crítico para conseguir evoluir aqueles problemas todos, aquelas informações que eu estou obtendo através dos dashboards que serão desenvolvidos através de inteligência artificial. Então, eu vou ter que usar muito mais a informação, eu vou ter que ter a capacidade de lidar muito mais com a crítica do que com o operacional, com o gerenciamento, não, com o estratégico, do que com o operacional. Então, acho que assim, a gente está passando nesse primeiro momento uma fase de saio do operacional e vou muito mais para o gerencial, vou muito mais para o estratégico, muito mais para o pensamento crítico. Bacana. E você trouxe um outro ponto que aqui me chamou a atenção, porque também a gente escuta notícias dos mais variados, né, as mais variadas fontes e jeitos, e eu já ouvi falar, né, lá atrás, que é o seguinte: com o advento da inteligência artificial você não precisa mais aprender programação, né? Como é que você enxerga isso também? Aproveitando para trazer a provocação aqui em cima do gancho que você passou, porque é uma habilidade que é essencial ou recomendada para profissionais que querem trabalhar nessa área. E a gente vê correntes dizendo, né, não, você não vai precisar mais, porque daí os modelos de linguagem vão fazer isso para você, vão estar treinados para isso e você não vai precisar mais se preocupar com isso. Como é que você enxerga? Olha, eu acho essa pergunta bem profunda. Vamos lá. Quando a gente fala no que a gente tem hoje, no cenário atual, né, vamos falar de LLM, né, vamos falar do ChatGPT, são recursos que têm todo um conhecimento, que ajudam no operacional absurdamente, né, e que inclusive te ajudam a resolver pequenos problemas, né, falando de linguagem de programação e tal, e que você consegue utilizar no dia a dia. Mas mesmo as LLMs, elas são usadas e existe um aprendizado
para que você tenha profundidade. Então, não é assim, as pessoas têm uma expectativa de que, nossa, a LLM ela vai resolver todos os meus problemas. Hoje, atualmente, ela resolve de forma muito alto nível. Para que você tenha um nível um pouco mais detalhado, você precisa abastecer essa LLM. Você precisa abastecer de alguma forma, trazer dados, trazer informação. Então, as pessoas estão usando, facilita muito o dia a dia? Facilita. Ajuda muito? Ajuda. Mas não é para tudo e não é para todas as profundidades que você precisa para resolver determinados problemas, principalmente problemas complexos, tá bom? Quando a gente fala de linguagem de programação, eu até acho que para coisas mais simples você possa usar. Mas se você não tiver conhecimento, como que você vai criticar e saber se o que ela está te trazendo de resultado é verdadeiro ou não? Porque lembra, tudo que a gente gera através da LLM precisa ser checado. Né? Assim, se você olhar em todas elas, tem uma opção dentro que fala, olha, ela pode ainda trazer resultados imprecisos. Então, a gente não chegou nesse nível de evolução ainda, né? Então, eu acho que tem que ser um conjunto das duas coisas. Mesmo que você não conheça muito, você precisa conhecer. Né? E eu volto de novo ao que eu tinha falado. Não precisa ser o ultra, mega, blaster conhecimento de tecnologia. Mas você precisa ter um mínimo de conhecimento. Até para criticar, até para entender se aquilo que você está recebendo como informação é verdadeiro ou não, funciona ou não e traz as informações que você precisa ou não. Então, eu acho que não dá para fugir. Eu acho que ajuda, né? É um bom caminho. Mas eu não acho que você vai simplesmente, olha, agora a LLM vai resolver a minha vida e vai fazer tudo para mim. Não vai, tá? Há algumas discussões, tá? Essa semana eu participei de uma palestra, um assunto até bem interessante. E na palestra, foi um doutor do MIT, ele fez uma especialização no MIT, e ele trouxe um ponto extremamente... Não me pergunta o nome, que assim, eu sou uma pessoa péssima de nome, tá? Então depois eu posso até te contar depois, porque eu vou pegar ali no coisa e falar assim, olha, foi o fulano de tal, mas é que eu lembrei do assunto agora, depois que eu trouxe para você aqui. Ele falou assim, olha... hoje existem estudos, e ele está fazendo isso, inclusive, estudos onde eles fazem um trabalho com o que eles chamam de multiagente, sistemas multiagente. O que seria um sistema multiagente? Eu coloco mais de uma LLM para me resolver um problema. E aí elas interagem entre si. Então, elas se complementam. E aí isso faz com que, ao invés de eu ter, por exemplo, uma resposta, sei lá, que me daria ali 60%, 70% de precisão, ele vai me trazer 80, 90, 100, em certos casos 110%. Por quê? Porque é uma junção de conhecimento. Eu estou colocando, por exemplo, um Gemini, um ChatGPT, e aí eu conecto isso que eles chamam de sistema multiagente, eu conecto, dou um problema para elas resolverem, e elas se conversam entre elas, e aí traz essa coisa. Então, assim, há uma evolução, né, que pode acontecer no futuro, e eu acho que está no futuro próximo aí, né, de que a gente consiga unir conhecimentos entre essas LLMs e a gente traga um pouco mais de aprofundamento, mas ainda são estudos. Né? Assim como ele disse que ele está fazendo um estudo onde ele colocou tudo que ele tinha, por exemplo, de informações e conhecimento existente a respeito do Kotler, por exemplo. Né? E aí ele falou assim, olha, e eu uso ele como o meu consultor. Então, pensa, né? Pensa se você, por exemplo, pudesse, parafraseando o que ele falou, pudesse fazer uma consulta com o Einstein. Né? Então você vai pegar tudo que é de conhecimento existente sobre o Einstein, né? E colocar isso dentro de uma LLM de qualquer forma. Veja, você tem dados, tem informação, você tem que alimentar de alguma forma. Então tem que ter um mínimo de conhecimento ali. E aí, através desses agentes, você faz as perguntas e você está se consultando literalmente com aquela pessoa que, né? Por exemplo, no caso do Einstein, nem aqui com a gente está mais. Então, assim, veja, existem muitas iniciativas. Existe um caminho que pode evoluir muito ainda, né, com relação, e vai, obviamente, com relação à inteligência artificial. Mas a gente ainda não está nele. Ainda é um caminho tortuoso que você ainda tem que validar muito. Até o conceito de inteligência artificial fala em aprendizado supervisionado, né? Então, assim, a gente ainda tem muito para aprender e, assim, a gente tem que olhar e tem que ver se todos os resultados que a gente está trazendo ali ainda são resultados, aliás, se ainda não, se são resultados passíveis de uso.
Isso é extremamente importante. E uma coisa que eu fico assim, me tira a paciência de vez em quando ver algumas discussões, porque assim, pessoas que não se dão o trabalho, né, de entender como é que essas ferramentas funcionam. Você falou da questão da programação, né? Como é que eu vou querer que eu chegue num resultado mais profundo se eu não sei como é que isso também funciona? Como é que eu vou ter uma análise crítica em cima do resultado? E uma série de outras coisas. É como... É esperar um pouco demais que da noite para o dia alguém soltou uma ferramenta, se a gente for falar só do ChatGPT, que é só uma parte disso tudo que a gente está conversando, que alguém soltou de graça um negócio que em teoria veio pronto para resolver qualquer problema que eu tenho. E se eu coloco uma pergunta genérica, sem dados, sem apontar um caminho direcionado daquilo que eu quero, e tem uma resposta igualmente genérica, eu vou lá e taco pedras assim, não, esse negócio aqui não funciona. Como lá atrás a gente viu muito, uma ferramenta de plágio, é um papagaio que não sai conteúdo, etc. Enquanto isso, temos toda uma indústria evoluindo atrás, utilizando para aquilo que é melhor cada uma das ferramentas que estão surgindo. Então, de fato, se a gente quer performar melhor, se a gente quer ter os diferenciais, se a gente quer fazer o melhor uso dessa tecnologia, eu preciso estar disposto a aprender para poder aplicar. E como você falou, pequenos movimentos fazem muita diferença. Então, não enxergar isso como uma grande barreira. Se eu hoje não sei nada, então eu só vou sentar para mexer em alguma coisa o dia que eu estiver plenamente educado sobre o assunto. Não, é justamente o contrário. Vai testando. Algumas coisas não custam nada. Exato. Realmente, né? Uhum. Excelente. Ilma, o papo aqui está muito bom, mas daqui a pouco você vai para a sua apresentação. E eu sempre peço para o convidado deixar dicas aqui para profissionais que querem mergulhar mais sobre o tema. E falando em gerenciamento de projetos, a gente vê hoje o que o próprio PMI está trazendo nos guidance, né, globais, não tem como desplugar da inteligência artificial. Então, para o profissional de projetos que quer aprender mais sobre o assunto, quer se desenvolver, que dicas você deixa aqui para o nosso público? Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Eu acho que de imediato tem alguns treinamentos que você pode fazer que são treinamentos mais básicos, eu acho que até para entender mesmo nessas ferramentas. Gente, você me falou o nome, eu tenho muito problema com o nome. Eu não lembro agora o nome das ferramentas que usa, tipo a Lura, essas ferramentas mais simples que tem cursos que você pode pegar uma ideia, pelo menos, do que é a inteligência artificial. Além disso, tem muitos livros, né, associados a esse tema de machine learning, principalmente, tem bastante coisa que fala um pouco sobre os algoritmos, o machine learning básico, sobre a Skykit, por exemplo, que são ferramentas Não é Skynet, não, né? Não, Skykit. Não. O PMI tem cursos grátis para membros do PMI, você pode buscar lá também. Exato, o PMI também tem. O PMI, inclusive, tem, além de tem vários cursos grátis ali, também tem agora esse guia que eles, sobre né, a inteligência artificial, que eles acabaram de disponibilizar para aquelas pessoas que são associadas ao PMI. Então, ali tem bastante informação também. Tem, inclusive, alguns treinamentos associados a prompt, ou seja, como é que eu faço para fazer uma pergunta e ter uma resposta bacana, por exemplo, dentro de um ChatGPT ou de um Gemini. Então, assim, informação tem muito, e tem muitos locais, né? Agora, é realmente uma questão de priorizar, de tentar entender para que eu quero usar e com que profundidade eu quero entender. E aí, os caminhos, eles certamente virão. Tem grandes instituições, por exemplo, FIA também tem uns treinamentos bem bacanas, que associados a isso, a própria USP também tem alguns treinamentos que são bem, para quem quer já um pouco mais técnico, um aprofundamento maior, eu acho que é muito bom, eu super recomendo que procurem um pouco a respeito nos sites dessas instituições. Excelente. Ilma, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Muito obrigada. Agradeço o convite e fiquei muito lisonjeada com a possibilidade de participar aqui. É um prazer para mim te receber aqui. Olha só, pessoal, a gente tem todo um universo novo na gestão de projetos, não só na gestão de projetos, acho que em todas as profissões, mas para nós que trabalhamos com projeto, olha o ganho que nós podemos ter tendo dados bem estruturados, utilizando o machine learning, como a Ilma trouxe muito bem aqui, um trabalho de base que precisa começar a ser feito, se você ainda não começou, tente fomentar isso dentro da sua empresa e não deixe de estudar, de aprender e de utilizar as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado
porque isso tem evoluído a uma velocidade quase que assombrosa e a gente precisa trazer mais eficiência ao mesmo tempo nos nossos projetos. Então vamos focar em tarefas melhores de gestão e utilizar os dados e a tecnologia a nosso favor. Eu espero que você tenha gostado desse papo aqui tanto quanto eu. Quero deixar mais uma vez o convite para você seguir o canal, ativar o sininho das notificações quando saem novos episódios lá no YouTube, no Spotify também. Pense em se tornar membro do nosso canal também, poder contribuir para que isso tudo continue e que acesse também as soluções aí da Planisware, da Prosperi, que são nossas parceiras aqui nesse evento, com grandes entrevistas durante o Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo. Eu espero você aqui na próxima entrevista dentro dessa série. Vamos juntos?